Ora, vamos entrar agora dentro do tema das listas e das tabelas. Conforme falámos no princípio, a maneira como nós guardamos os dados nos ficheiros Excel é fundamental para assegurar a qualidade dos dados. Isto, por exemplo, falando de listas, que é uma das coisas que nós mais usamos o Excel para guardar e representar, normalmente as listas estão expostas em colunas por linhas. E uma das coisas que é fundamental termos bem vincado, bem feito no nosso fecheiro, é os títulos das colunas. Isto porquê? Porque normalmente nós queremos sempre fazer relações entre tabelas e precisamos de saber qual é o campo que vamos utilizar e é fundamental também depois ter a certeza que tudo isto visualmente fica também com um determinado estilo agradável. Portanto, ter, por exemplo, uma lista em que os cabeçalhos estão escritos exatamente com o mesmo fonte, com a mesma cor do resto das linhas, acaba por ser visualmente pouco eficaz porque eu não consigo explicar às pessoas, por exemplo, que este campo que está aqui é o e-mail, ou que este campo que está aqui é o first name, ou que este campo que está aqui é o employee ID, porque eu até posso olhar para aqui e se isto não estiver destacado, eu até posso pensar que isto é um dado e não o cabeçalho da minha lista. Portanto, é importante que nós, quando fazemos listas, tenhamos atenção que devemos identificar bem as colunas de cada lista. O que é que nós podemos fazer com listas? Portanto, as listas permitem-nos fazer, portanto, trabalhar dentro dos ficheiros Excel com várias funções. Por exemplo, se eu quiser ordenar a minha lista, o que devo fazer é clicar aqui nesta zona do sorting do filter. Eu tenho logo aqui dois botões. Tenho um botão que diz que ordena alfabeticamente do mais pequeno para o maior, ou portanto do A para Z, e tenho outro botão que faz o inverso. Como é que isto funciona? Eu não preciso selecionar a coluna, basta estar numa das células e venho aqui, por exemplo, quero ordenar isto do nome do A para o Z, os nomes, venho aqui e clico nisto, ok? Ele automaticamente ordena-me tudo, eu não preciso estar a dizer que é a coluna toda, ele já sabe que é esta coluna toda que tenho que usar e automaticamente ordena-me também a lista de acordo com isso, ok? Pronto, esta é uma funcionalidade que nós temos ahm, com a questão da ordenação dos nomes e é muito útil para que não tenhamos que andar cursor para cima, cursor para baixo, ali a mexer nos fios, a selecionar colunas por aí fora. Basta clicar ali. Temos depois também a possibilidade de chamar aqui esta opção do sort. E aqui no sort nós podemos adicionar vários níveis, várias condições de sorte. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer que quero primeiro ordenar pelo last name, depois adiciono um nível seguinte e digo que o seguinte é o first name e finalmente dentro destes primeiro e último ainda podia pôr o departamento, que é muito pouco provável que haja pessoas com o mesmo nome dentro do departamento, mas seria aqui uma hipótese, ok? E clico OK e ele vai-me ordenar exatamente como eu quero. Primeiro, à cabeça põe primeiro o apelido, depois dentro dos que têm o mesmo apelido, por exemplo, aqui neste caso não dá para ver porque isto é exatamente a mesma pessoa, mas de facto permitiria ordenar de acordo com o primeiro nome também, seria a segunda ordenação. E finalmente tínhamos também por departamento, se houvesse a mesma pessoa com o mesmo nome em vários departamentos também iria ordenar a lista pelos departamentos. Portanto, isto é o sort multilevel que nós podemos fazer dentro das nossas listas, ok? Outra coisa que temos aqui, e vejam que eu clico aqui no sort multilevel, eu tenho uma coluna selecionada só, ou uma célula selecionada, e ele automaticamente expande isto para tudo. Portanto, outra coisa que nós podemos usar aqui dentro desta funcionalidade do sort é utilizar campos custom, ok? E vamos supor, eu vou criar aqui um exemplo mais simples, só para explicar o que é que são os campos custom dentro do sort. Vou apagar isto com o Ctrl menos, ou melhor, primeiro faço Shift barra para selecionar as linhas todas e agora faço Ctrl menos para selecionar estas linhas e apagá-las. Eu fico só com as de cima. E vamos supor exatamente que eu aqui tinha, por exemplo, um campo com o mês, ok? Janeiro, março, fevereiro, julho, junho, dezembro, outubro,
novembro e agosto, por exemplo, ok? E quero ordenar esta lista pelos meses. Como é que eu faria? Portanto, para já tinha que me colocar dentro da lista e a seguir que clico no sort, ok? E agora eu vou apagar isto tudo, que eram os antigos, ok? Vou apagar isto tudo e vou dizer que quero fazer um sort. Vou dizer que quero selecionar, quero ordenar, por exemplo, ali aquela que nos chama select name, mas por exemplo seria mês, e que vou fazer o sort disto de acordo com uma custom list, ou seja, eu digo que quero ordenar por esta coluna, pelo last name, e já agora só para isto ficar mais lógico, vamos alterar ali o nome no instante, vou colocar aqui month, ok? E vou novamente clicar no sort para ordenar e vamos então dizer que queremos ordenar pelo mês, ok? E vejam que ele inclusive, acho que estava lá selecionado e ele foi logo buscar. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Vou apagar esta linha que era anterior, vou apagar também aqui o departamento e vou dizer que quero fazer o sort. E aqui, neste caso, vou então dizer que quero fazer o sort de uma custom list. E vocês vejam que o Excel já conhece a lista dos meses. Portanto, eu não preciso fazer muito mais, a não ser dizer que quero fazer o sort por uma custom list e depois dizer qual é a custom list que eu vou utilizar, clicar OK e OK. E pronto, e vejam que ele ordenou tudo pelos meses, apesar dos meses terem uma ordem específica, que obviamente é a ordem dos nomes dos meses. O que é que eu podia ter aqui além disto? Podia ter listas criadas por mim. Vamos supor que eu queria ordenar e tinha aqui uma lista, isto era produtos, ok? E agora vou pôr aqui nome de produto, ok? Tinha CX, SCX, WPX, WPX, Docs, WPX, SCX, WPX e Docs. Vamos supor que eu queria ordenar isto de acordo com uma ordem específica. Por exemplo, os produtos que são normalmente com uma tarifa mais alta. E então, como é que eu podia fazer? Novamente, clico no sort, uma célula qualquer, clico no sort, e agora aqui digo que quero ordenar a coluna do produto, que é aquela que está ali, mas em vez de ser uma destas listas, eu vou dizer que quero uma custom list. Ele vai me permitir adicionar uma custom list. Está aqui selecionado de new list e agora vou adicionar então aqui os produtos. O WPX e a cabeça, a seguir queremos o SCX e depois queremos o Docs, que são os produtos por ordem de receita gerada. Como é que eu faço agora? Clico em Add, ele vai-me adicionar esta lista e vou clicar aqui em OK, para pôr aqui como sendo a lista que vai ser usada para fazer a ordenação. Clico OK e vocês vejam que ele ordenou exatamente pela ordem que eu lhe tinha dito. Por exemplo, o DPX aqui foi um erro, mas vejam que o DPX, como não sabe, mete no fim. Portanto, esta funcionalidade permite inclusive ordenar as listas pela nossa ordem, ok? Outra funcionalidade que as listas têm é, e que muita gente também utiliza, é o filtro. O filtro chama-se através lá em cima da opção do Data Filter, mas posso fazer de uma forma mais rápida. Ctrl Alt, perdão, Ctrl, eh, desculpem, Ctrl, Ctrl Shift L, ok? Ctrl Shift L ativa automaticamente o filtro e Ctrl Shift L novamente desativa. Qual é a vantagem do filtro? A vantagem do filtro é que nós podemos aqui fazer a seleção de determinadas linhas apenas de acordo com critérios. Podemos também ordenar por aqui, mas fundamentalmente nós utilizamos isto para fazer as filtragens. E aqui temos a possibilidade de incluir várias regras para fazer esta filtragem. Por exemplo, se contém o produto WPX e se contém o produto. Eu penso que estou na coluna do produto, desculpem lá. Acho que não estou na coluna do produto. Venho aqui, portanto, e faço a seleção. Por acaso estava, mas não reparei. Portanto, venho aqui e digo se contém WPX ou contains ou equals, é como quisermos aqui, porque vai dar ao mesmo. Podia pôr também contains SCX. Ok? E desta forma vou filtrar apenas por aqueles dois produtos, ok? Pronto. E este símbolo que aparece aqui com o funil é exatamente a dizer que a coluna está selecionada. Ok? Eu agora podia usar, dentro desta seleção, podia usar isto para ordenar. Posso chegar aqui e vou dizer que quero ordenar isto
por esta ordem. Ou seja, quando eu faço isto, automaticamente desfaço a outra ordenação inicial. Para fazer ordenação com várias colunas, vocês já sabem que tem que ir ao sort. Eu, através desta questão dos filtros, não consigo fazer isso, porque ele automaticamente, mal eu escolho uma coluna para fazer a ordenação, ele desfaz a outra que nós tínhamos, ok? Vejam que desapareceu a setinha para baixo, que estava aqui de antes, desapareceu e agora passou para ali, ok? Outra coisa que eu posso ter aqui são os subtotais. E como é que eu chamo os subtotais? Chamo através desta função. E agora deixem-me só desativar aqui os filtros. Vou novamente pressionar Ctrl Shift L para tirar isto tudo. E vou fazer aqui exatamente esta função do subtotal. O que é que o subtotal me permite? Permite-me fazer agrupar os dados de acordo com determinados critérios. E nós devemos pôr aqui, vou pôr aqui um nome diferente só para fingir que isto é um valor, e quando nós clicamos em Subtotal ele vai-me buscar este menu que me permite aqui fazer, digamos, os critérios de seleção e de apresentação de totais. O que é que isto significa? Ele está-me a perguntar, cada vez que muda o EMP ID, o que é que eu hei de fazer? Se, por exemplo, eu aqui vou usar o produto, quero fazer um total para o produto e vou dizer, cada vez que o produto mudar, usa a função SUM para fazer aqui o total desta coluna. Vou dizer que quero fazer o sum da coluna valor, ok? E vou fazer ok. O que é que ele fez? Ele foi buscar a ordem que estava ativa. Portanto, vejam que ele não é suficientemente automático para ordenar e depois fazer os subtotais. Ou seja, ele conta que a ordenação já esteja feita antes de fazer os subtotais. O que é que eu teria que fazer para fazer isto como deve ser? Novamente clicava no subtotal e, muito importante, vejam, o remove all só deve ser usado se não mexerem na lista, porque se já mexeram na lista, ou seja, se já andaram à mão a mexer aqui depois, este remove all provavelmente já não vai funcionar. Portanto, se querem fazer alguma alteração na lista, antes de mexerem, façam sempre o remove all, ok? Ele volta ao original e agora sim, agora vou clicar aqui no sort by produto, vou dizer que para ordenar isto alfabeticamente, novamente, e vou pedir novamente os subtotais. Subtotal, e vou dizer que quero exatamente, ele mantém tudo e vou fazer o OK. E pronto, e vejam que agora já me aparecem os totais com os produtos agregados. Porquê? Porque antes fiz a ordenação para depois poder pedir os totais. Portanto, aqui neste caso, isto tem esta, digamos, esta nuance que eu tenho sempre que ter as listas ordenadas antes de ir para fazer os subtotais. Os subtotais são opções que permitem ter vários tipos de agregações. Portanto, vocês vejam que eu aqui na função de agregação posso ter o count, pode ser o average, posso ter o máximo, pode ser o mínimo, posso ter um produto, posso ter indicadores estatísticos e ainda a variação, ok? A variância. Portanto, posso ter várias contas para fazer. Só para dar um exemplo, eu vou clicar aqui, vou usar em vez da soma, vou pedir para calcular a contagem, ok? Pronto. Isto é o que é possível fazer com os subtotais. Não se esqueçam que sempre que quiserem desfazer isto, antes de mexerem, e devem fazer, garantir isso, que não mexeram, é então aqui clicar no Remove All e ele volta ao original. Ok? E agora vamos ver uma coisa bastante importante, que são as listas convertidas em tabelas. Ou seja, nós, como vimos, trabalhamos sempre os ficheiros Excel a partir de listas. É o nosso, digamos, a nossa primeira tentação é criar uma lista, mas existe uma funcionalidade no Excel super importante que são as tabelas. As tabelas são listas, digamos, de uma forma hermética, protegidas. Porquê? Porque as tabelas permitem-nos fazer bastantes operações, não só aquilo que vamos ver agora, mas inclusive coisas mais avançadas, como iremos ver mais tarde, e tem determinadas funções que só existem dentro das tabelas. Eu vou criar aqui uma tabela e isto cria-se através da tecla Ctrl T, ou se quiserem vão lá acima e fazem o Insert Table ou Format as Table. Eu vou-lhe dizer que sim, que tem isto. E vocês vejam, a partir do momento em que eu defino uma tabela, automaticamente aqui em cima aparecem logo uma série de opções que têm apenas a ver com esta tabela. E o que é que isto permite? Permite-me clicar e criar aqui colunas de totais e posso vir aqui e dizer, por exemplo, aqui no valor que quero aqui a soma neste. Este, por exemplo, posso pôr account apenas e, portanto, posso facilmente adicionar aqui estes dados. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que, inclusive, se
se filtrar os dados, eu vou ter, eu penso que sim, deixa-me só confirmar, eu vou conseguir também afetar o subtotal de acordo com o filtro. Isto muitas vezes não é possível se estivéssemos a usar funções de sum, porque o sum continua na mesma a contar todas as linhas, mesmo que elas estejam escondidas, como é o caso aqui do filtro, que esconde aquilo que eu não quero ver. Ok? Portanto, esta função da tabela, e nomeadamente aqui a utilização dos subtotais, é muito importante. Porquê? Porque me permite fazer depois a manipulação toda da tabela e não estar preocupado com os totais, com as várias funções de totais que aparecem aqui. Ok? Pronto. O que aparece aqui, isto são os botões do filter, se tem cabeçalho ou se não tem, se tem o listado em aspecto de zebra. Portanto, pode ter estas várias hipóteses. Nós podemos formatar isto e tornar isto mais óbvio. Portanto, tem aqui várias hipóteses, ok? Tenho também aqui os estilos de tabelas, posso mudar se quiser para fazer outro tipo de formatação. Uma das coisas que, por exemplo, o Excel nos permite e porque estamos a trabalhar com as tabelas, por exemplo, é usar aqui o Conditional Formatting. E eu penso que nós já vimos o Conditional Formatting para trás, e o que é que o Conditional Formatting nos permite fazer? Permite-nos formatar as coisas de acordo com determinadas regras. E uma das regras que eu vou selecionar aqui, por exemplo, o produto e vou pedir a ele para me dizer quais são os duplicados. E vejam que eu tenho ali dois que por engano são diferentes, mas que eu vou deixá-los estar, porque exatamente para vermos que eles são únicos, e vou pedir aqui para, nesta tabela, ele identificar quais são os duplicados. O cursor está em cima da coluna que eu quero analisar, venho aqui ao Conditional Formatting e escolho o dos duplicates, ok? E digo que quero para pôr a vermelho, ok? E vejam que ele neste momento, ops, peço desculpa, eu tenho que selecionar a coluna toda, ou tenho que selecionar toda a coluna, porque senão ele faz-me só daquele coisa. E vou aqui então novamente duplicate values, ok, e pronto. E esta possibilidade exatamente de ter esta configuração assim é porque eu estou a trabalhar com tabelas, ok? Portanto, ele sabe onde é que a tabela começa, onde é que a tabela acaba e a partir daqui eu peço ele para identificar os duplicados e ele fala. Uma questão importante, eu não preciso, por exemplo, para identificar duplicados, eu não preciso ter a lista ordenada. Isso não é importante. Aqui neste caso, ela estava ordenada, tínhamos estado a fazer um exercício com ela ordenada, mas não é importante. E eu agora posso corrigir, por exemplo, aqui vamos supor que isto é C, é C, este pode ficar SCX, o de baixo era SC2 e este aqui era SC1. E agora vejam, a partir do momento em que eu vou corrigindo, ele vai mudando a cor do conditional formatting, ou seja, deixa de estar duplicado. Ok? Pronto, esta é uma hipótese. Outra hipótese que eu tenho é utilizar a própria função do remove duplicates. Como é que eu faço isso? Venho aqui e escolho aqui esta opção do remove duplicates. Ok? Ele próprio seleciona logo a tabela toda e eu digo que quero manter apenas quero manter apenas os que são diferentes, cujo produto é diferente. E vamos ver que ele vai fazer exatamente a remoção dos outros. Obviamente que aqui nestes casos ele começa por remover o primeiro, perdão, começa por remover manter o primeiro e remover os seguintes. Isto vai depender muito do tipo de fecheiro que tem, mas de facto é uma funcionalidade que é muito útil. Porquê? Porque nós, inclusive, podemos, por vezes, juntar várias colunas para definir qual é o duplicado. Por exemplo, eu aqui neste caso, eu vou voltar a pôr isto e vou fazer aqui só uma alteração. Aliás, não precisamos, porque temos aqui este que está duplicado também com este e vamos pedir para remover os duplicados. Mas agora vamos dizer que a condição depende de duas colunas. Depende da coluna do código do produto, que é aquele, mas também depende do departamento. Ok? Portanto, vou deixar o do departamento ativo. Vou remover estes todos e agora vejam, vão ficar vários WPX, ou seja, ele removeu aquele WPX SA que estava duplicado e deixou os outros todos, porque estas combinações são todas diferentes, ok? Pronto. O remove duplicates aqui nas listas é basicamente isto e penso que vocês também já de certeza que já o usaram.
Mas o que é realmente importante aqui é salientar é que as listas em forma de tabela são uma função extremamente importante para facilitar o tratamento dos dados, ok? Nomeadamente para estas questões dos subtotais, em que isto é tudo dinâmico, que se eu escrevesse aqui uma função sum, não ia conseguir ter esta funcionalidade. Portanto, vejam, se eu puser aqui sum e for dizer que é a soma destes valores que estão aqui, e vão ver o que é que vai acontecer. Ops! E vão ver o que é que vai acontecer quando eu filtrar isto. Ops! Que tenho que meter aqui o igual, desculpem. E agora vou selecionar esta lista toda até lá acima, ok? Ele dá 1447, mas se eu agora, por exemplo, quiser ver apenas alguns deles, ok? Vejam que ele continua a dar o mesmo valor. Portanto, esta funcionalidade das tabelas permite-nos de facto utilizar, por exemplo, a função dos subtotais de uma forma muito mais inteligente. Ok? E pronto, penso que é tudo para já com as listas e com as tabelas. Para a frente vamos ver mais funcionalidades da utilização de listas em formato de tabela, principalmente.